Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, pra tu ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Tomazelli. Eu tenho essa cara de príncipe inglês, nome de príncipe italiano. Finge que o negócio não caiu. Cara de príncipe italiano, multinacionalidade, uma pessoa só, né? Tanto é que eu nasci aqui no Brasil, vai entender, é a contradição da coisa. Eu lembro que eu falava isso lá no começo do canal. Estou resgatando aqui meu slogan. Galera, me segue lá no TikTok, me segue lá no Instagram, Bruno Tomazelli com TH, que você vai me encontrar por lá. Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de maio, dia do trabalho. Ou seja, eu vou te livrar de um trabalho desnecessário. Por quê? Porque hoje eu vou listar para vocês os erros mais comuns quando as pessoas vão comprar carros usados, tá? Eu bato muito nessa tecla do carro usado, por quê? Porque carro zero, hoje em dia, tá foda você comprar carro zero. Realmente, o preço tá lá nas alturas, tá? Inclusive, agora parece, inclusive eu vou pesquisar um pouco mais sobre, para trazer aqui para o canal, que me parece que agora os preços estão dando uma resfriada, digamos assim. Por quê? Eu não sei de muitos detalhes, mas pelo que eu entendi, me parece que as montadoras chinesas, que agora estão, né, dominando praticamente o mercado, né, estão vendendo bastante as montadoras chinesas, em comparação com o que vendia há 7, 8 anos atrás, há quase 10 anos atrás, lá, caraca, praticamente as montadoras chinesas evoluíram muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Absorveram bastante tecnologia e estão conseguindo produzir carros impecáveis. Tecnologia show, tá? Tanto os elétricos, geralmente é elétrico e híbrido agora, né? Que eles estão lançando, que as marcas estão lançando. E aí, pelo que parece que as montadoras chinesas estão lançando carros top, inclusive carros top, um pouco abaixo do preço de mercado. Por exemplo, um SUV, né? Acho que a Caoa Chery lançou um SUV recentemente, custando 119 mil, preço de entrada. Ou seja, as montadoras, as outras montadoras estão tendo que rebolar. Estão tendo que rebolar igual a Anitta para conseguir vender. Porque, galera, querendo ou não, preço mais baixo atrai público. Então, eu vou pesquisar mais sobre, tá? Pode ser que eu tenha falado uma grande merda, eu não sei. Eu sei mais de informações mais superficiais, mas eu vou buscar saber mais sobre e vou trazer aqui para vocês o real cenário aí, tá? Para não criar grandes expectativas, né?
Mas eu acho, galera, só para dar uma breve opinada sobre, eu acho que se continuar assim, a tendência dos preços é dar uma baixadinha, tá? É dar uma baixadinha. Mas vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Agora eu vim falar sobre carros usados, ou seja, meu filho. Ou seja, galera, alguns erros mais comuns, mais classicões que as pessoas cometem na hora de comprar um carro usado, tá? Evite cometer esses erros aqui que eu vou listar para vocês, tá? Porque pode ser crucial na hora de você fazer um bom negócio no final das contas ou você ter uma bomba ambulante na sua mão, tá? Lembrando sempre, galera, carro é dono, beleza? Carro é dono. Então, se o dono for um dono cuidadoso, fez as revisões todas direitas, tudo certo, né? Não fez gambiarra, nem nada do tipo. Não fez sinistro. O cara não maquiou o carro. Teve uma época, inclusive, galera, que foi muito comum. Passou, inclusive, em vários jornais, tipo Jornal Nacional e tal, que o pessoal fazia? Pegava o carro usado e adulterava a quilometragem para ficar com uma quilometragem mais baixa, para ficar teoricamente com preço mais atraente. Por quê? Porque as pessoas acham que quilometragem mais baixa, carros com a quilometragem mais baixa, são carros melhores do que os carros com quilometragem mais baixa. Mas, galera, quilometragem é só um número. Tá, galera? Quilometragem é o tanto que o carro rodou. Não quer dizer que o carro está mais bem conservado ou mais mal conservado. Tem nada a ver com isso, tá? O que interessa é o seguinte: carro é dono, tá? Não interessa a quilometragem do carro. Isso é apenas um detalhe mais superficial, tá? Claro, você tem que olhar a quilometragem, mas também, galera, não é um detalhe que vai impactar tanto, tá? É mais o estado de conservação do carro, tá? Vamos lá. Primeiro erro crasso. Não compre pela aparência, somente. Como assim? Eu vi um carro, olhei, ele tá maravilhoso por fora, todo bonitinho, todo alinhadinho, todo limpinho. Galera, olha, primeira coisa, carro bonito por fora não quer dizer que por dentro ele esteja bom. Exemplos aqui. Às vezes, por exemplo, dentro do carro, o banco tá rasgado, o volante já tá desgastado, tá todo sujo por dentro, que isso é só um detalhe estético, né? Mas, agora falando de algo mais grave, por exemplo, o motor, ele pode estar com gambiarra, ele pode estar estragado, ele pode estar cheio de sinistro, cheio de chupeta, cheio de peça de outras montadoras. Revisão pode não estar em dia, mas o externo tá ótimo. Então, galera, isso é danado para pegar pessoas desprevenidas. Bom, galera, se vocês puderem, eu sei que não é todo mundo que vai ter esse olhar clínico, né? Inclusive para olhar coisas do próprio carro mesmo, por exemplo, a diferença de cor na pintura, por exemplo, se ele foi repintado ou não, se o cara pintou lá para disfarçar algum arranhão, algum batido, alguma coisa, porque tem gente que faz isso, tá? Tem um arranhão, para valorizar mais o carro, ele pinta. Aí, claro que vai ter uma diferença ali na tonalidade da cor, tá? Às vezes é um detalhe besta,
porque às vezes está ali, mas é tão detalhoso que a pessoa às vezes nem percebe. Às vezes as portas estão desalinhadas, por quê? Porque bateu, às vezes bateu assim, deu um arranhão, por exemplo, ele bateu na pilastra, algo assim, aí o cara passa a tinta lá, mas ele só passou a tinta, mas a porta tá ali, meio desalinhada. E às vezes a pessoa não percebe, se ela não tiver um olho bom, assim, né? Se ela não for atenta a detalhes, né? Às vezes ela pode não perceber. Então, quer uma dica? Se você puder levar o seu mecânico, alguém, um mecânico de confiança, ou algum parente seu que mexa com isso, se você puder levar essa pessoa, tá? Porque às vezes ela tem um olhar diferenciado, né? Então, por exemplo, um mecânico que lida com o motor todo santo dia, se ele abrir o capô e olhar o motor, ele já vai saber de cara, tá bom, tá ruim, né? Às vezes ele nem precisa olhar muito, já sabe que tá ruim, né? E claro, as questões aí do carro, né? A questão da pintura, a questão dos arranhões, a questão da porta, a questão dos... enfim, tudo isso, tá? Então, 2. Segundo erro, verifique o histórico do carro. Ou seja, galera, se tem multa, se está enrolado com multa, se é carro de leilão, se é carro de sinistro, se as revisões estão em dia, tá? Como você pode fazer isso? Você pode fazer uma consulta veicular, ou seja, eu acho que no Detran, eu não sei, mas eu imagino que sim, né? Que o Detran, que lá no site do Detran, ou no app do Detran, você pode colocar a placa do carro, o chassi do carro, que aí ele já levanta todo o histórico para você. Mas eu não sei, eu chuto que no Detran você consiga, né? Mas tem sites, tem aplicativos, claro, tem que ver se é de confiança, né? Obviamente, não é qualquer um, olha para ver se é bom, né? Site confiável, um app confiável, onde ele vai levantar todo o histórico do carro para você e ver qual a situação atual do carro, tá? Se tá bom, se tá ruim, se tem multa, se não tem, que às vezes você compra o carro, só que aí tá todo enrolado com multa. E como o carro tá no seu nome, automaticamente a multa vai para quem? Você do outro lado da tela, do nariz grande, da cabeça grande aí, do nariz gigantesco aí, da testa grande aí, meio esquisito, é você, tá? Então, toma cuidado. Porque assim, pode ser meio estranho, mas pode ser bem sucedido na hora de você comprar um carro. Por que não? Próximo. Que casa com o que eu falei anteriormente. Faça uma vistoria cautelar. Ou seja, leva, assim que você comprou, leva num mecânico, leve em alguém aí de confiança que você sabe que não vai te enrolar, tá? Que você sabe que vai fazer um serviço bem feito para olhar o carro. Mesmo que, mas eu conheço a pessoa com quem eu comprei o carro. Vamos supor que você, sei lá, compre do seu amigo. Você sabe que seu amigo não vai te enrolar. Tá independente, tá? Independente. Mas às vezes acontece, galera. Pode escapar algum detalhe. Às vezes a pessoa não fez a devida revisão, inclusive é importante. Se você for vender seu carro, você mesmo vai vender, porque tem gente que faz isso, a própria pessoa vende o carro, não, se não quiser colocar na mão de concessionário e afins, minha dica é, leva no mecânico, para ele conferir se está tudo certo, para você conseguir vender o seu carro zerado. E claro, se você tiver enrolado com multa, paga a multa, resolve seu sinistro, tá? Não deixa o carro também enrolado com pneu enganando, tá? E a questão prática do motor, leva no mecânico. Se você não souber fazer, mexer e tal, leva no mecânico aí de confiança para ele poder ver se está tudo certo. Realmente tudo certo, porque às vezes tem detalhes que escapam. Mesmo, acontece, tá? Que é muita coisa.
é muita coisa para olhar e nem sempre a gente acaba olhando tudo. E às vezes alguma coisa acaba escapando. E o olhar do mecânico especializado, ele vai conseguir ver coisas, né? Só para dar um reforço, uma garantia mesmo de que tá tudo bem. Se ele disser tá tudo bem, que maravilha. Se ele disser tá uma merda, sente e chora. Agora, se ele disser tá bom, mas tem que consertar isso, aquilo, que é o que eu acho que possivelmente pode acontecer, eu acho inclusive até mais fácil, né, isso acontecer do que tá tudo zerado, mas é só uma garantia mesmo, tá? Não quer dizer que você seja obrigado a fazer isso, mas leva, tá? Você quer uma dica? Leva só para dar a prova dos 10, tá? Pra você não ficar enrolado, parado no meio da rua depois, tá? Outra coisa, galera, test drive. Teste o carro, tá? Sente o carro. Ele tá dirigindo bem, tá? O freio dele tá bom? Ele acelera bem, tá normal, não tem nenhum barulho, não tem nada estranho, que às vezes pode acontecer, tá? Pode acontecer. Às vezes você não testa o carro na hora que você vai comprar, só olha ele, não testa. E aí, na hora que você vai comprar, você compra o carro com defeito. Por exemplo, fazendo barulho, carro com freio desgastado, né? Às vezes até com a quilometragem adulterada. Pois isso não tem como você olhar, né? Mas acontece, né? Então, assim, galera, fique atento a isso. Se tiver algum barulhinho, já começa a ficar com o pé atrás. Ah, não, mas eu comprei mesmo com barulhinho. Galera, qualquer sinal estranho que o carro der, já leva no mecânico, para ele dar uma olhada, tá? Já leva no mecânico. Ah, mas pode não ser nada, não é nada. O dono me falou que não é nada. O dono quer vender, meu lindo. O dono não quer, entendeu? O dono quer vender o carro. Claro, não é todo dono que vai ser picareta, mas tem muito dono que é picareta e só quer se livrar do carro. Entendeu? Quer ganhar o dinheiro. Você que se lasque, tá? Então, se mesmo assim você quer comprar, no dia que você pegar esse carro, leva no mecânico, para ele dar uma olhada, tá? Leva no mecânico. Se o carro for um pouco mais novo, tipo, por exemplo, um seminovo, com 2, 3, 4 aninhos de uso, ainda tem a garantia da marca, melhor ainda, que você consegue levar na própria autorizada, que é melhor ainda, tá? Porque eles já conseguem, vai sair um pouco mais caro do que uma oficina mecânica comum, né? Tipo assim, não é de marca específica nem de nada, é oficina mesmo. Autorizada vai sair mais cara, mas é melhor ainda que você leve na autorizada, se você puder, se o carro ainda estiver dentro da garantia, tá? Então, é bom dar uma olhada nisso também. E, vamos lá, galera. Carro, pra mim, ele é necessidade, tá? Tem gosto pessoal, é necessidade. Como assim? É minha visão sobre, tá? É minha visão sobre. Por exemplo, antes de você comprar algum carro, eu gostei de um modelo tal, mas não fica naquele impulso, sabe? Leva, não sabe, no dia que você for na concessionária, levar o carro no mesmo dia, tá? Pesquisa, olha, compare outros modelos e olhe para o seu perfil. Por exemplo, eu, tá? Quando eu não fiz 18, portanto, ainda não tenho carteira de motorista, né? Mas, vamos supor, se eu tivesse agora uma carteira de motorista e fosse comprar um carro agora. Por exemplo, eu gosto muito de SUV, tá, galera? Bastante. Eu compraria um SUV? Depende. Talvez eu compraria um SUV compacto,
um Renegade, um Pulse, se eu fosse comprar um SUV. Por quê? Primeiro, o SUV, ó, você tem que levar em conta o seu gosto pessoal e a sua vida, tá? Vou te dar um exemplo agora. Eu gosto de SUV, porque o SUV, ele tem uma suspensão um pouco mais alta, não é aquela coisa raspando no chão, então ele é confortável. Tem mais espaço do que um hatch, por exemplo, do que um sedã, às vezes. E um SUV compacto, ele é compacto, tá? Então, ele cabe numa vaga mais apertada, que, por exemplo, um SUV do tipo Tucson não vai caber. Então, fico mais limitado nesse ponto, né? E na garagem aqui do prédio, cabe um Renegade. Tem uns Renegades aqui, então ele cabe tranquilo. Pode ser que eu tenha que fazer um pouco mais de manobras para poder estacionar, mas não é nada também que eu não consiga, tá? E o estacionamento aqui do lado de fora também vai caber um Renegade. Então, por que eu compraria um Renegade? Por isso. Porque ele tem um bom espaço, não é aquele espaço exagerado, cabe perfeitamente para mim, tá? Um cara, provavelmente até lá solteiro, né? Com certeza sem filhos. Então, já elimina duas coisas aí, né? Pelo menos a dos filhos, porque não tem filho, então não preciso ficar carregando coisas de meninos, né? Coisa de criança, porque não tem filho, né? O máximo que eu vou levar, minha mãe, minha avó, meu pai, minha namorada, no máximo que vai acontecer, no máximo, e daqui até ali, tipo assim, daqui de Brasília até Pirinópolis, pequenos deslocamentos, assim, geralmente eu vou rodar aqui na cidade mesmo, né? Então, considere isso também, tá? Vai rodar muito, vai rodar pouco, vai viajar com a família, então, olha isso, tá? E não precisa comprar no mesmo dia, tá? Pesquise bastante. Quanto mais você pesquisar, melhor para você. E se você estiver interessado em algum modelo específico, olhe tudo desse carro. Tudo, que eu digo tudo mesmo. Tudo mesmo. Economia de combustível, porta-malas, espaço interno, ter airbag. Ele com certeza vai ter airbag. Vamos ver quantos airbags que tem. Tem uns que tem 4, tem uns que tem 6, tem uns que tem 8. Ver as opções de motor, ver o consumo de cada um, ver o preço do seguro. Não negligencie o seguro, tá? Não negligencie o seguro. Tem um vídeo aqui no canal explicando, não tudo, mas muita coisa sobre seguro, caso você tenha, né? Eu falo muito sobre seguro, então eu expliquei algumas coisas sobre seguro. Então, olhe tudo. E o preço médio aí do mercado, se ele for um carro usado. E 0 quilômetro, a mesma coisa, tá? E outra, galera, aí já vai aqui o que eu acabei de falar, tá? Galera, muita gente acha que eu posso comprar um carro, vou juntar grana para comprar um carro, que se for o resto. Galera, comprar o carro é o primeiro custo, é o custo mais fácil que você vai ter a comprar, às vezes. Por quê? Porque você só vai comprar uma única vez. Você não compra a mesma coisa 2 vezes. Tipo assim, entende? Comprei esse fone. Eita porra. Isso aqui. Comprei esse fone. Aqui. Comprei esse fone. Comprei o fone. Comprei, acabou. Ele é meu. Vou comprar aqui isso aqui 2 vezes. Então eu posso comprar outro fone. Mas esse fone tá comprado. É a mesma coisa. Então, a partir do momento que você comprou o carro, pagá-lo e pagar as despesas dele é outros 500, que as pessoas não pensam nisso, tá? Então, galera, pesquisa tudo. Preço de peça, preço do seguro, preço de revisão, tudo. Economia. E fala o seguinte, pega uma calculadora,
que ninguém vai fazer conta na mão, né? Pega a calculadora, pega um papel, pega um lápis e começa a calcular. Eu ganho quanto? Eu vou gastar tanto, 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 tanto. Isso fora IPVA, seguro, e olha, quanto que você vai ficar no final? Vai sobrar? O ideal é que sobre. É suficiente? Ou vai sobrar, mas vai sobrar não vai dar para nada no final. Vou gastar metade do meu salário no carro. Ou vai comer meu salário todo. Se for comer seu salário todo, já nem compra. Ou meu salário nem vai dar para pagar o carro, nem para começar, nem para trocar a pastilha de freio vai dar. Não, nem compra. Tá? Ah, mas é um carro que eu sonho em ter. Tudo bem, eu entendo, é frustrante, mas espera um pouco, tá? Junta um pouco mais. Por exemplo, eu pensei nisso, daqui a um tempo, não agora, né? Mas daqui a um tempo, tal, quando eu começar a trabalhar e estiver ganhando um bom dinheiro, o que eu pensei em fazer? Porque, ó, um carro zero, custo de média hoje, se eu fosse comprar um carro zero hoje, um carro zero, custo em média hoje, 100 mil e pouco. Um carro top, sem ser luxuoso, tipo Mercedes-Benz, que já é outra, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando carros mais acessíveis. Custam hoje, na média, de 100 mil e pouco, por aí. Vamos supor que você quer comprar um carro zero. Agora é zero, né? Pode ser usado, tanto faz. Estou dando o exemplo do carro zero. Você quer comprar um que custe, na média, de 100 mil e pouco. Galera, não junte 100 mil e pouco exatamente, tá? Por quê? Porque tem outras despesas a mais, tá? Então, se você pegar exatamente o valor do carro, você provavelmente não vai ter o resto da grana para pagar, né, as outras despesas do carro. Então, por exemplo, se você quer comprar um carro de 100 mil reais, junte no mínimo 200 mil, tá? Junte pelo menos 100 mil reais a mais. Por exemplo, se o carro custa 180 mil, junte pelo menos 260 mil, 250 mil. Para quê? Gastou 100 mil, tem cerca de outros 100 mil para você, pelo menos ali inicialmente, né, fazer todo o trâmite do carro, tá? Para você conseguir ter grana suficiente para, pelo menos inicialmente, bancar o carro. E não só inicialmente, tá, galera? Para o tempo que você tiver esse carro. Então, faz as contas aí, calcula as contas da sua casa, calcula todo o gasto que você tem em média para saber se você vai conseguir comprar esse carro e bancar esse carro. Eu já vi muita gente boa cair num golpe clássico. A pessoa sai de uma categoria, do nada vai para outra, tá? Do tipo, sei lá, galera, eu tenho um Fiat Uno, eu vou trocar por um Renegade. Ah, mas a pessoa pode ter ganhado mais dinheiro. Sim, ela pode ter ganhado mais dinheiro. Mas, na realidade, muitas vezes, a pessoa, ela tá na mesma situação financeira, sacou? Ela consegue bancar um Fiat Uno, que é bem mais simples de manter, bem mais barato. Nada vai com um carro muito mais caro. Isso é uma facada. Eu achei que fosse... Acho que é o vizinho. Eu achei que fosse minha mãe chegando aqui, galera. Mas não é não. Acho que é um vizinho aqui. Tá falando mesmo? Ah, isso é uma facada, galera. Isso é uma facada. Porque você não tem grana para bancar o carro. Aí você compra o carro. 2 meses depois você já tá enrolado. Isso é um erro crasso. Eu cansei de ver. Pessoas assim, não, eu vou comprar, vou sair de um Fiat Uno, eu quero comprar uma Pajero. Cara, não faz isso. Não faz isso. Espera. Tá? Ah, meu sonho é comprar uma Pajero. Se você não tiver grana agora, eu sei que é difícil, mas espere. Espera um pouco.
dá uma avaliada, dá uma economizada, espera, sua hora vai chegar, tudo bem? Sua hora vai chegar, tá? Eu prefiro andar a pé, mas ter minha vida financeira organizada, do que andar de Pajero, que é o carro que eu sonho em ter, por exemplo, né? Não sonho em tomar Pajero, mas às vezes, só um exemplo aqui, usar de exemplo, andar com a Pajero, que é o carro que eu sempre sonhei ter, só que eu tô tá aqui de dívida. Tô devendo o banco até aqui, tá? A agiota eu já usei. Eu tô sendo até ameaçado porque não tem grana para pagar a agiota. Então, galera, valorize a sua tranquilidade financeira. Mínima ali, tá? Não é milionário, não. É você estar tranquilo. Tipo assim, você tem que mais valorizar o fato de você conseguir comprar um carro, conseguir pagar ele direitinho, certinho, sem se enrolar todo, do que o carro em si, às vezes. Tá? Pode não ser o carro dos seus sonhos, mas é o carro que você aí, narigudinho aí, esquisitinho, consegue pagar. Agora, pode ser que amanhã você consiga pagar seu Pajero. Então, vai com calma. Vai com calma, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E outra, galera, só uma dica final aqui. Não tá no roteiro, mas só uma dica final. Se eu fosse você agora, comprando um carro usado, eu compraria, por exemplo, que todas as concessionárias autorizadas têm um espaço ali onde se vendem os carros usados, de várias marcas, né? Eu indico que vocês comprem da autorizada, tá? Da venda da autorizada. Por quê? Porque, claro, a chance de uma concessionária da Volks, por exemplo, que é o carro do meu é da Volks, né? Então, direto tô lá, na concessionária deles. Então, a chance de uma concessionária da Volks te enrolar, não é que não exista, mas é muito baixa. Porque, lembrando, a Volkswagen tem um renome mundial. Ela está no mundo todo, tá? Então, certeza que os caras devem ficar em cima. Os caras devem ter eles devem, com certeza, ser muito rigorosos com essa questão. Olha tudo do carro. Não deixe escapar um detalhe para vender um carro legal aí para você, consumidor. Então, se você quiser comprar um carro usado e quiser ter um risco muito reduzido de ter alguma grande merda, compre da venda da autorizada, tá? E assim que você comprou o carro, mesmo sendo vendido, você conseguiu comprar ali da autorizada, mas, por exemplo, você tá lá, comprou um carro usado da Chevrolet na autorizada da Volkswagen, por exemplo. Tudo bem. Mesmo assim, eu ainda recomendo que vocês levem o carro para a autorizada original dele. Então, se é da Chevrolet, se ainda tiver na garantia, o que geralmente vai ter, se ele tiver na autorizada, leva na Chevrolet, tá? Ou qualquer outra marca, ou da própria Volks, tá? Para dar uma olhadinha, para dar ali uma revisão mais geral, tá? E mesmo assim, mesmo se você for na autorizada, segue tudo isso que eu falei. Olhe tudo, tá? Com o mesmo rigor que você olharia em carro qualquer. Essas marcas de seminovos, tipo assim, João Seminovos, o que eu digo para vocês? Bom, a chance em relação à autorizada aumenta um pouco. Então, esses você tem que ficar um pouco mais de olho. Só se você confiar bastante, tá? Então, fica aí de olho nesses seminovos, o que? João Seminovos. Fica de olho. Que tem uma chance maior de dar merda. Fica de olho. Pesquisa, faz tudo certinho, com muito detalhe. Fica prestando atenção, tá?
E uma pessoa desconhecida aí, assim, não desconhecida, não é pessoa que você vai comprar o carro, mesmo que você conheça, fique de olho, que mesmo que a pessoa não queira te enrolar, pode ser que tenha certos detalhes que ela não tenha percebido ali. Então, leva no mecânico, leva na autorizada, tá bom? Enfim, galera, em resumo, é isso, tá? Eu espero que meu vídeo sirva aí como um norte para você conseguir fazer o melhor negócio possível. Beleza? Falou, valeu, um abraço e